aqueles que nos momentos de vida se omitem. Vocês não podem se omitir. Na hora que vocês tiverem que tomar decisão, vocês têm que tomar decisão. Certa ou errada. É lógico que sempre a gente procura tomar decisões corretas, né? Sempre a gente procura fazer as coisas da maneira correta. Mas, se nós errarmos, vamos assumir o erro e procurar não errar mais, tocar a vida para frente. Porque nós temos que nos posicionar. Outra questão também que é interessante o mercado pede um profissional com formação específica, mas a visão tem que ser generalista. Por exemplo, a gente, às vezes, que tem especialização muito grande em determinada área, às vezes a gente recebe uma crítica que é a seguinte: a gente sabe cada vez mais sobre cada vez menos, né? E acaba sendo isso. Mas nós temos que continuar tendo essa visão generalista. E isso na engenharia é muito interessante, porque a engenharia permite que a gente tenha essa visão bastante geral. Então isso é importante. Profissional com senso ético. Ética é importante em tudo na vida. E ética profissional é extremamente importante. Porque não tiver ética na vida profissional, certamente vocês vão ter dificuldade em alcançar os sucessos. E outra coisa interessante, aí eu acho que nós estamos bem antenados, até o nosso curso, a nossa mudança da engenharia agrícola para a engenharia agrícola ambiental, vem muito desse sentido, é que o mercado hoje pede um profissional com a visão social e ambiental. A visão ambiental nós já conseguimos agregar bastante. A visão social ainda é um desafio para nós engenheiros, né? Agora também são engenheiros. Eu sempre falo, o engenheiro, a primeira coisa que ele assumiu muito bem era a técnica, né? O engenheiro sempre teve na sua veia a técnica, fazer o projeto. Fazia um projeto muito bem feito, mas no começo esquecia da questão econômica. Fazia um projeto que era ótimo do ponto de vista técnico, mas economicamente era um desastre. Aí, logo a seguir, o profissional da engenharia identificou que ele tinha que levar em conta a questão econômica. Mas como a economia está muito relacionada com engenharia também, com números, né? O profissional da área de engenharia acabou assimilando rapidamente a questão econômica. Então, aí passamos a trabalhar com a questão técnica e com a questão econômica. Depois que ele ficou passado tempo, que só a técnica e a economia não era o suficiente. Passou a ter também a questão ambiental, custo ambiental. Foi aí que nós fizemos essa mudança para a engenharia agrícola e ambiental. Então, os projetos passaram a ter que ser o quê? Sustentáveis, tanto economicamente quanto ambientalmente. Eu sou barreiro, colega do nosso departamento, sempre falava, eu aprendi muito com ele. Mineiro fala assim, tem negócio para ser bom, você não pode fazer, né? Então, tem coisa que para ser boa é melhor você não fazer. Então, tem certas horas que não é uma boa resposta. Então, vocês têm que saber quando isso deve ser. Outra coisa também é a gente ter muito clareza dos objetivos. Né? A gente não sabe qual é o nosso objetivo. Tanto o objetivo de vida quanto o objetivo profissional, a gente fica com certas dificuldades na vida. Então, nós temos que definir os rumos a serem perseguidos. Profissional, pessoal. E aí eu vou ter essa brincadeira, né? Você pega os homens aqui, é toda semana está falando uma área diferente. A mulher complicar, né? Isso, quem está olhando de fora fala, esse cara não tem muito objetivo de vida, isso vai faz uma análise, não. Pessoa é muito volume, né? Então a gente tem que ter um rumo profissional e um rumo pessoal, seguir esse rumo. Tem que também saber o quê? Trabalhar com recursos escassos. Isso aí é o que acontece a todo momento. Pode ser dinheiro, pode ser pessoas, pode ser tempo, pode ser meio ambiente. Eu sempre falo aqui na nossa área, né? No passado, os nossos projetos na área de agricultura irrigada nunca eram maximizados em função da água, né? Por quê? Porque a água não era o recurso mais limitante. Hoje a água já é um recurso limitante em muitas regiões do Brasil. Então, já não se usa mais trabalhar para aqueles métodos de irrigação, tem que 30%, 40% de eficiência, né? A gente só trabalha com métodos de irrigação que tem aqui, 80%, 90%, 95% de eficiência. Por quê? Porque a água passou a ser o recurso mais limitante. Então, isso também deve ser levado em conta. Isso tudo gera uma mudança de hábito. Uma coisa aqui que é muito importante, que vocês têm que entender, vou falar disso, a gente é um aprendizado constante, né? Depois que eu passei a assumir alguns cargos administrativos aqui na universidade, eu passei a ter, assim, gerou uma experiência de vida muito grande, basicamente de relacionamento humano, né? Você passa a compreender as coisas de uma maneira totalmente diferente. Então, eu saio de um determinado caso totalmente diferente de quando eu entrei.
quando eu falo totalmente diferente, particularmente em termos de lidar com as pessoas, né? Passa a ser muito mais compreensivo do que antes de assumir determinado cargo. E isso é muito importante, é o seguinte, a maior parte dos problemas que nós temos hoje em empresa é de relacionamento interpessoal. É de vaidade, é de uma pessoa querendo sobressair mais que a outra, mas isso para a empresa é terrível, porque para a empresa ela não precisa de ter um funcionário maravilhoso, ela quer ter uma equipe maravilhosa. Né? E se a equipe funciona, toda a empresa ganha.